mediúnica precisam redobrar essa vigilância, porque é preciso não só estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita, mas vivenciar, né? Colocar em prática no nosso dia a dia. Tirar os ensinamentos das páginas dos livros e colocá-los na nossa vivência diária. É uma recomendação de Kardec também, né? No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Ser de Perfeitos, e Kardec vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações, pela sua transformação moral, não é? E em domar as suas más inclinações. E quando Jesus estava no meio de nós, todas as pessoas que buscavam Jesus e para serem curadas, ou porque estavam sofrendo o jugo, a obsessão de algum espírito, que na época eram chamados, né, de endemoniados, ou porque tinha alguma doença física ou alguma dor moral. E quando essas pessoas procuravam Jesus, Jesus fazia a pergunta característica: que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus não trazia respostas prontas, uma receita de bolo. Ele, educador por excelência, que conhecia as nossas almas, né, o nosso íntimo, ele fazia essa pergunta para as pessoas, para que elas olhassem para dentro de si mesmas e buscassem identificar ali o que realmente elas necessitavam, o que era a sua real necessidade. Então, esse olhar para dentro de si é muito importante, porque se nós não nos conhecemos, nós não temos condições de melhorar as nossas qualidades, as virtudes que nós já adquirimos, e nem corrigir aqueles erros, aquelas fraquezas que nós ainda trazemos em nós, que são trazemos de outras encarnações, e que esses condicionamentos, esses erros, se nós não os corrigirmos, não os detectarmos primeiro e corrigir depois, eles impedem o nosso progresso, não é? Então, nós precisamos identificar essas nossas fragilidades. E nós escolhemos uma mensagem que eu mandei para o Pedro, mas vai ser no final, tá, Pedro? É a mensagem que ele vai projetar aí para nós, mas antes nós vamos conversar um pouco sobre a parábola do bom samaritano, que é uma parábola riquíssima, como todas as parábolas de Jesus. E Mateus narra essa parábola no capítulo... Lucas narra essa parábola no capítulo 10 do seu Evangelho, nos versículos 25 até o 37. E Allan Kardec colocou essa parábola no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos rapidamente, nós não vamos analisar a parábola toda. Nós vamos conversar e refletir
em torno dos personagens dessa parábola. Então, quais são os personagens? Os dois grandes personagens, Jesus e o doutor da lei. Porque ali, Jesus estava ali com os discípulos, com a multidão, e, de repente, levanta-se um doutor da lei para testar Jesus, para pegá-lo numa armadilha, conforme eles sempre queriam fazer isso, e tentando, diz Lucas, ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? Então, nós estamos vendo aqui que Jesus não respondeu diretamente. Jesus o levou a refletir. Por quê? Porque se ele era um doutor da lei, o doutor da lei conhecia toda a Torá e conhecia os 613 preceitos que eles tinham que saber de cor e obedecer, né? que estavam contidos na Torá. Então, aquele homem conhecia. Ele queria pegar Jesus numa armadilha, porque se Jesus não respondesse de acordo com o que estava escrito na Torá, ele iria ser denunciado. Então, mas Jesus devolve a pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Ou seja, você leu, você conhece. Como que você interpreta? Como você entende essa lei, né, que está ali na Torá? E o doutor da lei, respondendo, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Ele responde isso para Jesus. E Jesus diz para ele: respondeste bem, faze isto e viverás. Então, Jesus mostra para ele que ele sabia, ele conhecia a lei, mas ele conhecia de uma forma teórica. Ele não tinha a prática, não sabia. Mas aquele doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, aquele homem que às vezes faz umas perguntas que nem deveriam ser feitas, não é? E Jesus pergunta, aí o doutor da lei pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Quer dizer, ele conhecia a lei, ele conhecia a Torá, mas ignorava quem era o próximo. Ele nem sabia que tinha um próximo. E Jesus conta, então, a parábola do bom samaritano. E Jesus vai contar de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, e num determinado ponto do caminho, ele foi atacado por salteadores que o machucaram, que bateram nele, que roubaram tudo que ele tinha e que o despojaram de suas vestes e deixaram ele ali, semi-morto, caído à beira da estrada. Mas veio descendo, ocasionalmente, um sacerdote. E o sacerdote olhou, viu aquele homem caído, mas passou de longe. Assim também um levita, que veio àquele lugar e, vendo aquele homem ali caído, também passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou até aquele homem e, tocado de compaixão, resolveu cuidar dele. E, aproximando-se, ele cuidou das feridas, atou-lhe as feridas, botou-lhe azeite e vinho,
e colocou aquele homem sobre a sua montaria, sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem, entregou ao hospedeiro e cuidou dele. E no dia seguinte, ele tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, né? E deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. O que gastares a mais, na volta eu te pagarei. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus falou: vai e faze da mesma maneira. Então vamos ver aqui. Nós vamos saber assim, qual desses personagens nós somos. Ou se nós somos um pouquinho, temos um pouquinho de cada personagem. Então nós vemos ali um doutor da lei, vaidoso, cheio de empáfia, né? Que usava uma máscara porque ele queria demonstrar sabedoria, ele queria demonstrar que ele conhecia a Torá, mas não tinha empatia, não tinha compaixão para o outro. Ele sabia que o mandamento era amar a Deus e amar ao próximo, mas ele não fazia isso. Então, nós vemos esse doutor da lei e a gente fica pensando, será que nós temos alguma coisa desse doutor da lei? Será que nós, que conhecemos o Evangelho, que conhecemos toda a codificação, as obras subsidiárias, como que nós agimos no nosso dia a dia? Qual a nossa atitude quando nós passamos num sinal, por exemplo, e tem uma criança ali fazendo malabarismo e pedindo um dinheiro para levar para casa para ajudar a sua família? Ou aquele homem que vende bala, ou aquele jovem que vende bala no sinal, que aquele dinheiro é para alimentar a sua família. Qual é o nosso sentimento e a nossa atitude em relação a esses irmãos nossos? Qual é a nossa atitude quando uma pessoa na rua, passando fome, nos pede dinheiro para que ele possa comprar um prato de comida? Porque ele está com fome. Nós enxotamos ou nós falamos: agora eu não tenho dinheiro? Qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude e o nosso comportamento, nós que nos dizemos cristãos e espíritas, nas redes sociais? Nós ofendemos, brigamos com as pessoas, agredimos aqueles que não pensam como nós? Na nossa casa, qual é o nosso relacionamento com o nosso próximo? Um relacionamento de paz, de compreensão, de amor, de carinho, de tolerância, de tratar bem? Como é o nosso relacionamento, não é? Ou nós somos como esse doutor da lei, que sabemos tudo de cor, mas na hora de praticar, fica longe. Ou esse sacerdote, esse levita, que passam ao largo, que conheciam os ensinamentos, né, do amor, das leis, mas que não tinham empatia com o próximo. O sacerdote, ele não podia se aproximar ali daquele homem, porque senão ele iria se contaminar. Ele teria que voltar no templo para se purificar, porque ele não podia chegar perto de um homem caído.
e ele não teve a menor compaixão. Então, nós somos religiosos, temos uma religiosidade ou vivemos de aparência? Porque antigamente falava-se que tem o ter, que são as coisas materiais, e nós corremos atrás do ter. Mas o mais importante é o ser, que são os valores espirituais. Só que agora tem um outro verbo, que é o parecer, em que as pessoas dizem uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, quando você precisa mostrar para o outro tudo que você faz na sua vida, e você vai para o Face, ou Instagram, sei lá o quê, rede social, e coloca ali tudo, né? Com uma necessidade muito grande de mostrar o que você tem, ou, pior ainda, o que você parece ter, que você gostaria de ter. Mas aí tem o homem que foi vítima dos assaltantes, dos salteadores. Será que nós, em algum momento da nossa vida, nós fomos vítimas desses salteadores? Quais são esses salteadores? São os nossos conflitos íntimos, são as nossas angústias, são os sentimentos inferiores que nós agasalhamos. Então, nós ficamos caídos na estrada, né, em determinado ponto da nossa vida. Por quê? O sacerdote e o levita, porque era assim, Jerusalém era considerada a cidade dos templos, então era considerado um lugar sagrado, um lugar elevado. Jericó ficava abaixo do nível do mar. E Jericó era a cidade do comércio, que se faziam grandes negócios, mostrando as coisas materiais, não é? Então, esse homem estava descendo, ou seja, simbolicamente, nós podemos dizer que ele, por vigilância, ele saiu da sintonia do sagrado, da religiosidade, como o sacerdote e o levita. E ele caiu na mão de salteadores. Ou seja, podem ser espíritos obsessores, podem ser conflitos nossos, pode ser algum tipo de doença. E ele ficou ali caído. E Emmanuel tem uma mensagem muito bonita que se chama Semi-Mortos, e que Emmanuel diz assim, que existem as pessoas caídas a golpes de incompreensão, os desorientados, que o ateísmo empurrou para nevoeiros de sofrimento, os mutilados do espírito, que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiral da revolta, os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos nas sombras da ignorância. E existem muitas outras espécies de caído. Cada um de nós podemos enumerar. Então, nós temos, muitas vezes, nós somos esses caídos, passando por essas situações, porque em algum momento nós abrimos a nossa guarda, nós saímos da sintonia dos espíritos elevados, das faixas elevadas do amor,
e descemos para o ter e o parecer, não é? E aí nós somos vítimas dessas situações. Mas também o nosso próximo, o que está mais próximo de nós, que são aqueles que são o nosso grupo familiar, o nosso ciclo familiar, podem ser caídos também, passar por todas essas dores. E como que nós estamos nos comportando com eles? Como o sacerdote? Como o levita? Que nós ignoramos e vamos fazer caridade bem longe da nossa casa e deixamos os caídos tão necessitados de nós dentro do nosso lar. E aqui também Jesus vai dizer que um samaritano que estava viajando, quer dizer, o samaritano, ele não baixou a sintonia dele. Ele estava numa sintonia elevada, porque ele olhou, viu aquele homem caído, se compadeceu dele e foi socorrê-lo. Então, esse samaritano estava viajando, numa sintonia elevada. Ele não perdeu, não é? A conexão, a sintonia com a religiosidade, com o sagrado. Então, ele socorreu aquele homem e fez tudo o que podia. Limpou as feridas, né? Deitou azeite e vinho, que era costume na época, né? Atou as feridas, cuidou. E nós cuidamos das nossas feridas íntimas, ou a gente vai jogando tudo para debaixo do tapete? Na próxima, não quero saber disso, não quero encarar isso. Mas nós precisamos resolver as nossas questões íntimas, não é? Para que nós tenhamos paz, tenhamos tranquilidade e possamos progredir. E como que nós tratamos as feridas do nosso próximo? Nós colocamos vinho para desinfetar e azeite para acalmar, para aliviar, ou nós colocamos ácido? Nós temos que pensar. Essa parábola nos incomoda a todos nós, porque ela nos faz pensar, nos mostra como que nós estamos inseridos no contexto dessa parábola. E aí, o que o samaritano fez? Pegou aquele homem e colocou sobre a sua montaria, a sua cavalgadura, e ele seguiu a pé do lado. Quando nós estamos, ou os nossos entes queridos, ou o nosso próximo, está numa situação muito dolorosa, com as feridas, estão caídos, né, por N motivos, às vezes eles precisam de uma cavalgadura, ou seja, de um apoio, porque eles não conseguem caminhar pelas suas próprias pernas, porque eles estão desanimados, eles estão angustiados, eles estão enfraquecidos, e eles então precisam de apoio. E essa cavalgadura, esse colocar aquele homem sobre a montaria, sobre a cavalgadura, nos mostra esse apoio que nós precisamos dar para as pessoas. E quando formos nós os caídos, nós buscarmos apoio também. E ele chegou na estalagem, deu 2 dinheiros ao hospedeiro, 2 denários, e falou com ele para cuidar daquele homem. E que quando ele voltasse, o que ele gastasse a mais, ele iria pagá-lo. Humberto de Campos fala que esse voltar era uma referência
há uma nova reencarnação, onde nós iríamos continuar resgatando os nossos débitos nesse aprendizado. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Ele era tão preconceituoso, porque os judeus e os samaritanos não se davam. Eles tinham uma rixa antiga, eles tinham um ódio antigo. E Jesus, sempre que podia, ele usava o exemplo do samaritano, conforme ele usou na parábola, no fato, que não é parábola, desculpa, da cura daqueles 10 leprosos, que Jesus cura, todos vão embora e um volta para agradecer. E Jesus fala assim, mas não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Só este samaritano voltou para agradecer? E os judeus não gostavam disso. Na passagem de Jesus com a mulher samaritana, a mulher fala, mas sendo você judeu, vem falar comigo que sou uma samaritana? Então, o desacerto, o preconceito que havia dos judeus não aceitarem os samaritanos, apesar de serem judeus também, era muito forte. E esse homem, ele não teve coragem de pronunciar a palavra samaritano, porque era para ele ter dito o samaritano, mas ele não falou. Ele disse o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse, então, vai e faze tu o mesmo. Ou seja, pratica tudo isso que você sabe de cor, que você leu na Torá. Tira das páginas da Torá e coloca na sua vida. Então, essa parábola é riquíssima de ensinamentos e que nós vamos refletindo. Assim, e a hospedaria? Que hospedaria é essa? É tudo simbólico. Não existe uma hospedaria real, um samaritano, um homem caído. Não, é simbólico. Tudo Jesus usava símbolos para nos ensinar as lições. Essa hospedaria pode ser o interior nosso, o nosso coração, o nosso íntimo, onde nós acolhemos as pessoas com amor, com empatia, com caridade. Ou pode ser, por exemplo, as pessoas que estão caídas pelo alcoolismo, pode ser o AA. As que estão caídas pelas drogas, pode ser o NA. Aquelas que estão necessitados de amparo, de um diálogo, de ouvir o evangelho, tem o centro espírita, tem as igrejas, todos são hospedaria, que é o lugar de acolhimento. Ali são acolhidos. Para mim, na minha, não sei se eu estou errada, mas para mim, esse samaritano é Jesus. Porque quando nós caímos, quando nós estamos feridos, desanimados, cansados, ele é que nos levanta. Porque ele falou que cuidaria de nós, que jamais nos deixaria sós. Ele que falou, que fez o convite, vinde a mim todos vós, que sofreis e vos achais aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pode ser Jesus?
ou não, não é? Mas quem cuida de nós dessa forma é Jesus. Nessa hospedaria, nesse acolhimento muito importante. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ah, o doutor da lei, ele sabia que Deus exigia que seu povo tivesse misericórdia de estrangeiros e de inimigos, e até de animais, porque a misericórdia não precisa de motivos, não é? Apareceu ali a situação, a gente pensa, quais os recursos que Deus coloca ao meu alcance para eu aliviar a dor do meu próximo? Quem é meu próximo? É aquele que está necessitado de ajuda. Ah, mas eu não posso fazer nada porque é longe. Faça uma prece. Quer auxílio melhor do que uma prece? E a gente sabe, que eu acho que Emmanuel, que tem uma mensagem que ele fala isso, que quando você nega auxílio para uma pessoa na rua que te pede ajuda, se ele tiver merecimento, uma outra pessoa que vier após vai ajudar. Mas nós somos os samaritanos vacilantes e vigilantes, que falamos assim, ah, não, isso é responsabilidade do governo, eu não tenho nada com isso, não quero nem saber. Muitas vezes a gente ouve muitas pessoas falando isso. E aquele que surge junto de nós, caído por qualquer motivo, é o nosso próximo e precisa da nossa ajuda. E o doutor da lei arrumou uma desculpa para não fazer nada. E o sacerdote e o levita perderam a oportunidade de aprimorar o seu caráter. Era ali uma oportunidade muito grande, né? E é isso, mas claro que existem sacerdotes e levitas. O levita é inferior, ele é funcionário do templo, mas ele é de uma categoria inferior ao dos sacerdotes. E a gente fica pensando duas coisas. Eu sou um próximo verdadeiro? Para a gente pensar. E estar próximo fisicamente não faz de ninguém um próximo de sentimento. Não faz. Porque a atitude do samaritano, do socorro, foi uma atitude exterior. Mas ele exteriorizou o que ele trazia dentro de si, na sua alma, dos sentimentos mais nobres e mais elevados. Então, essa parábola nos faz refletir muito. E eu queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar. Não? Ninguém? Renato, Consolação. Foi. E o Zagueto, Zé Carlos Zagueto, também levantou a bola. Boa noite, Consolação. Boa noite. Você nos trouxe essa mensagem nesse estudo de uma forma totalmente diferente que eu, pelo menos, não enxergava. Até então, eu não vou negar a minha ignorância, né? Eu enxergava de uma forma muito material, de uma forma muito material. Eu não tinha essa visão ampla
né, que atinge o nosso psíquico e o nosso espírito, entendeu? Sim. Então, é uma coisa assim, universal. Não É. é o próximo, mas ela se torna universal porque ela entra na área da nossa energia interior, do nosso sentimento puro. Então, hoje, eu te agradeço até, e agradeço aí os seus irmãozinhos aí que te inspiraram, te inspiram sempre, e trazer essa mensagem de uma forma tão necessária para nós. Tá? A gente Obrigado. vai fazendo pesquisa, eu tirei muita coisa aqui dos livros da série psicológica da Joana. Uhum. Jesus, à luz do Evangelho, da Psicologia Profunda, da Joana, o livro Em Busca da Verdade, O Homem Integral. Então, são coisas esparsas que a gente reúne, né? E fica muito interessante o estudo, né? Realmente. Porque é muito rico. Tudo que Jesus deixou, ele não ensinou inútil, só para contar uma história, né? Ele queria atingir o íntimo do nosso ser, nosso mais íntimo, e nos incomodar. Ai, ai, né? Aí, mais alguma coisa, Renato? O Zé Carlos Não, Zagueto... te agradeço, que Não, eu que agradeço. daqui, Tem sido daqui para útil. frente a minha visão vai ser totalmente diferente, entendeu? A visão vai ser uma visão diferente com relação a essa parábola e essa mensagem para reflexão e para prática. Quem mais entende dessas parábolas, e que a gente acha muito nas palestras e nos livros, é o Haroldo Dutra, que é doutor nesse assunto, o Severino Celestino, o Álvaro Mordecai, que está sempre nas lives com o Severino Celestino, o Alírio, são esses que a gente pesquisa porque eles trazem uma visão muito interessante para nós, sabe? Dessas parábolas. Então, eu escuto eles muito e eu aprendo muito com eles, né? Quem mais quer falar alguma coisa? Porque eu queria passar a mensagem. O Zé Carlos Zagueto. Cadê ele? Estou aqui, Consolação. Oi. Tudo bom, Como é minha que eu irmã? fico aí, Zé Carlos? Tudo bem, minha querida? Boa Tudo noite. bem? Boa Deixa eu noite. te falar, você colocou uma pulga atrás da minha orelha. Por Você quê? me, você me incomodou, porque você me sacudiu para acordar para a vida agora. Não se faz isso todo dia, não, tá, minha filha? Mas o Evangelho de Jesus é para isso, é para dar uma chacoalhada em nós. Com Porque nós certeza. muitas vezes estamos adormecidos. Não, e a gente lê por ler, né? A gente não reflete, né? Lê como se Ah, fosse uma historinha. Agora o que vem, Jesus contou. agora veio na minha mente, Consolação, o seguinte: em época de pandemia, e apesar de que hoje o culto no lar que nós presenciamos foi justamente o Jesus no lar nos contava essa história, em época de pandemia, como não se comover ou como estar presente naqueles que estão mais desesperados sem poder estar fisicamente. A prece, a oração é A vibração possível, de luz. É, porque você há de convir que muitos ainda não entendem que a vibração é capaz de chegar neles, né? Pessoas, com né? certeza. É, Estão famintas da presença dos centros espíritas mesmo, abertos, é, passes e tudo. E é muito difícil a gente chegar até eles somente com isso, não é? é.
mas essa pausa, né? Quase 2 anos, 1 ano e meio, né? Sim. Dessa pausa, tem um motivo, né? Então, e nós não estamos abandonados. Porque, na verdade, quando uma pessoa fala assim com a gente, faz uma prece para mim, eu estou passando isso, aquilo, outro, bota o nome lá no centro. A nossa colaboração é pequena. Quem age tudo são os espíritos. Então, nós podemos continuar fazendo a prece e pedindo, porque são os espíritos. Agora, essa parábola aqui do tempo de Jesus é completamente diferente dos dias de hoje. A gente pensa, cidade grande, ninguém para no sinal depois de 10 da noite, a partir de 10 da noite. Não para. Você está andando na estrada, você para dar carona para alguém? São outros tempos. Então, nós temos que ter cuidado. Tem um dos livros do Manuel Filomeno, que agora eu me lembrei, que ele conta que um trabalhador de uma casa espírita, é um dos últimos livros dele, saiu do centro e foi socorrer uma pessoa que estava necessitada. Era de noite, tarde da noite, ele sozinho, e ele foi assaltado. Bateram nele, roubaram as coisas dele e tal. E no dia seguinte, na reunião mediúnica, o mentor falou com ele: o seu erro foi ir sozinho. Você não poderia ter ido sozinho. Então, às vezes, a gente fica com uma ideia assim, de caridade, de ajudar, de amor, e nós estamos dando trabalho para os espíritos. E estamos nos expondo aos salteadores. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que ter vigilância e tudo mais. Não é? E outra coisa que me chamou a atenção também muito nas suas belíssimas palavras é o fato de que nós somos doutrina consoladora. Sim. Até que ponto estamos sendo consolação, consolando alguém? E é isso que eu acho que é a grande meta que nós podemos fazer, é estarmos diante das redes sociais e tudo, e procurar se consolar alguém. Isso que eu acho que é importante. Não é à toa que você é a nossa consolação. Obrigado, minha querida. Vocês também me consolam muito, me auxiliam muito. E aí, podemos seguir? A Fran, consolação. Oi, Cecília. Oi? A Fran levantou a mão. Levantou. Boa noite, consolação. Tudo jóia? Tudo bom? Eu estava lembrando, porque vocês estavam comentando a respeito da oração, né? E assim, hoje no início, eu estava lendo um livrinho, né? A mensagem do dia, e estava falando a respeito da prece e tudo mais. E hoje aconteceu, coincidentemente, uma situação, porque aqui falou na mensagem sobre orar e estudar, né? Então, eu acho que quando a gente estuda, a gente tem condição de prestar um tipo de caridade diferente, que é a caridade de instruir as pessoas que, às vezes, não têm o conhecimento da doutrina, mas sem assim, forçar a pessoa a seguir a doutrina, é simplesmente colocar a visão da gente para ela ter uma qualidade de vida melhor. Então, hoje aconteceu uma situação, uma aluna minha, ela falou que ela trabalha na área, ela trabalha com hospital, né, e ela reclamando que chega muito cansada, com energia, assim, muito pesada em casa, e ela fala, não sei o que está acontecendo, porque eu levo a minha santinha no bolso para todo lugar e não está adiantando. Aí eu falei com ela, mas o que adianta você levar sua santinha no bolso? Você está pensando nela? Você tem que conectar seu pensamento. Você levar sua santinha não vai adiantar nada. Você tem que pensar o tempo todo em como que ela pode, né, fazer uma conexão para te auxiliar e tudo mais. Aí hoje ela já estava ela estava brilhando. Deu certo! Eu segui seu conselho, eu estou ótima. Olha isso. Olha só,
é uma pessoa que trabalha no hospital, que trabalha numa delegacia de polícia, num fórum, e outras atividades que as pessoas ali são sugadas, porque tem muita dor, tem muita inveja, tem muita raiva, muito ódio. Chega ali todo tipo de pessoa. Então, o ideal era a pessoa ler um evangelho antes de ir, fazer um mini culto, né? Pedir proteção. Mas isso aí que ela faz, a gente vê a pessoa. Às vezes você chega na casa de uma pessoa e ela tem uma Bíblia linda, toda colorida, aberta, assim, na mesa de entrada ali. Aí ela fala, eu estou protegida. Eu falo, mas você lê isso? Ou só está aberta aí? Mas eu lembrei desse fato porque é uma... Desculpa. Eu lembrei desse fato... A minha internet está ruim aqui, está bem atrasada. Eu lembrei só desse fato porque eu acredito que é uma forma de caridade também que a gente acaba prestando, né? Claro, claro. É aquilo que Francisco de Assis falava. Pregue o evangelho. Se necessário, use palavras. A gente tem que pregar pelo exemplo. Não é? Obrigada, Consolação. Nada, só para comentar pela contribuição. Adelange? Isso. Tá ali. Espera aí. Só para você ver minha imagem também. Que ótimo. Eu só queria, assim, falar sobre essas passagens de Jesus, né? Das parábolas. Eu estou simplesmente apaixonada pelas parábolas. Sim, eu amo. E os ensinamentos que elas têm trazido para mim está tão diferente do que eu pensava que elas eram. Eu estou fazendo um estudo das parábolas com Rafael dos Andes, eu não sei se você conhece. Rafael Andes, dos Andes. Não conheço. Ele é daqui de Juiz de Fora, né? Ele foi pastor evangélico muitos anos e foi missionário, ele já foi para vários países, sabe? Levando a missão, e depois ele conheceu o Espiritismo e veio. Então, ele trouxe um conhecimento muito grande da Bíblia, das parábolas, né? Então, assim, ele está me fazendo muito bem entender, sabe, as parábolas, e queria contar para todo mundo como eu estou apaixonada pelas parábolas. São maravilhosas. Porque realmente elas trazem, assim, uma visão de ensinamento muito diferente do que, né? E muito obrigada pelas... Eu que agradeço aí, Adelange, pela contribuição, né, que você nos trouxe aí, que é importante. Inclusive, esse grupo do estudo das parábolas, eu queria só aproveitar e dizer que ele está aberto, se alguém se interessar em entrar para o grupo, depois fala comigo no privado, que é um grupo assim, que a gente está fazendo estudo só das parábolas mesmo. Muito bom, muito bom. Tá? E a gente muito obrigada. Mergulha, e tem um livro da Joana, eu acho que é Espírito e Vida. Eu não sei, eu tenho que procurar depois. Que a Joana compara essa parábola do bom samaritano com uma reunião mediúnica. É belíssimo o que ela nos fala, né? Mais alguém? A Maria Reis. Cadê ela? Estou aqui, estou à disposição. Olha só, essa parábola, Consolação, que você fala sobre o bom samaritano, me lembrou a da samaritana que recusou a água a Jesus. Né? Os samaritanos tinham um preconceito qualquer contra os judeus e vice-versa. Né? E Jesus chegou, pediu água, né? Porque ele não tinha como pegar água no poço, e ela tinha o instrumento de jogar lá dentro. Presume-se que se fosse um balde, tipo assim, né? Para pegar água no poço. E ela disse que, como é que você, um judeu, me pede água? E ele respondeu, se você soubesse quem é Deus e com quem você está falando, você
saberia que eu lhe daria não dessa água, mas a água viva. Uhum. É? É uma das... É belíssima essa passagem Quem da mulher samaritana. me lembrou isso aí, porque não era para ter... Então, eu suponho, você supõe que o samaritano que estava... O bom samaritano era Jesus, né? Eu acho, pode ser que eu esteja equivocada. É uma opção, uma sugestão. Poderia ser ele. Poderia ser. Ele que nos socorre. Na verdade, não citou quem era, só não. Por alto, né? Um samaritano. Eu que acho, simbolicamente, que possa ser. Ele tinha direito de cima do pai maior, de fazer o que ele quisesse. Então, ele poderia assumir qualquer personalidade. Né? Por exemplo, ele era um judeu, podia assumir ali como de samaritano. Né? É o que você... mas isso aí é tudo simbólico, a parábola. Isso. Não é real. É uma parábola. Mas dentro desse simbolismo, você achou que o samaritano, o bom samaritano, poderia ser Jesus. Eu posso estar enganada. Porque, como você mesmo está falando, é só suposição, porque eu acho. É tudo simbólico. Pela forma, a verdade mesmo que ele estava se referindo, a gente não sabe, né? Pela forma como o samaritano socorreu aquele homem. Isso. Foi completo o socorro. E ele quis dizer quem era. Quem sabe fazer isso? Os judeus tinham todo o preconceito contra os samaritanos e os samaritanos contra os judeus. Então, ele quis dizer que o sacerdote passou, nem deu importância. O levita também passou. O único que era o que o judeu achava que não faria, teria certeza que ele não faria nada. Nós tínhamos a certeza de que ele não faria nada em relação ao procedimento dos outros, já que os outros que não tinham nada contra, não quiseram perder um tempinho ali para ajudar o seu próximo. Enquanto que o samaritano, que tinha todos os preconceitos lá deles, para ser contra o judeu, ele foi o único que não só ajudou ali, quanto levou, quanto ainda ficou na volta a passar para ver se dava tudo direitinho, e se precisava completar ali a despesa do hospedeiro. Né? Então, foi o único que fez. Então, ali não tinha samaritano, não tinha preconceito de judeu contra samaritano, nem tinha de um ser humano que estava precisando de ajuda. Outro ser humano. Isso aí. A Célia, Consolação. Oi. Não, eu só queria pedir para depois a Consolação mandar essa riqueza de livros que ela citou para nós, os títulos, se for possível. E era para falar também para a Delange, mas acho que ela saiu. Não, ela está de volta. Para ela colocar, né, no grupo essa sugestão do estudo, desse grupo de estudo, porque às vezes alguém queira participar, né? Adelange, coloca lá no grupo do WhatsApp, por favor. Então, se alguém interessar, eu tenho que passar o contato das pessoas que querem para o Rafael, para ele adicionar no grupo. Tá? É só me passar o número de quem tiver interesse, me passa o número e o nome da pessoa, né? E eu vou passar para o Rafael, que ele vai adicionar no grupo. E as reuniões acontecem toda sexta-feira, às 20 horas. Então, assim, e na última sexta-feira do mês, quem faz a palestra é o Vandinho aí do Fé. Entendeu? Então, assim, se alguém quiser, vai ser um prazer muito grande. Olha só, gente, eu queria... Não vai dar tempo. Até que hora? São 8h30. Está na hora de encerrar? Não, ainda tem tempo ainda. A gente tem mais 7, 8 minutos. Então, porque eu queria encerrar, porque essa parábola nos mostra como que nós precisamos
renovar as nossas atitudes. Que às vezes a gente não se dá conta disso, nós nos acomodamos. E eu queria que vocês lessem depois a questão 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho dá aquele roteiro maravilhoso. E eu não sei, ô Pedro, se vai dar tempo de passar aquela mensagem, tá? Disposição. Nós mesmos. Assim, tem mais 8 minutos aí, eu acho que dá. Mas você Então, passa aí, a gente, na hora que tiver que terminar, a gente para. Porque essa mensagem vai fechar o nosso estudo. Então, essa mensagem é de Emmanuel. Examinemos a nós mesmos. E ele diz assim: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos, permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Então, aí ele está falando da experiência doméstica. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário, ou seja, no centro espírita. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres, né? Assim, muito voltado para o lado do ter. Usas mais intensamente os pronomes nos, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã,
sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil. Emmanuel. Eu penso, gente, que cada um deveria ler essa mensagem e separar aí qual dessa interrogação de Emmanuel é a mais difícil para mim, para cada um de nós. E você escolher uma e trabalhar. Quando você achar que já melhorou naquela, escolhe outra. Não é para fazer isso tudo de uma vez, porque a gente não dá conta, não é? Então, gente, era isso. Eu espero que tenha ajudado, contribuído aí com vocês. Eu adorei fazer a pesquisa, estudar bastante essa parábola e estou às ordens sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. Não gastou nem 8 minutos. Não? Não. Consolação, muito obrigada. Nossa, é muito gostoso, foi muito bom. E agora, eu, da minha parte, sinceramente, estou preocupada com os 3 anos. Mas a gente vai aos pouquinhos. No livro Céu e Inferno, quando Kardec analisa, né, o Código Penal da Vida Futura, ele fala, se a gente tiver 10 defeitos e corrigir um, nós já caminhamos, já progredimos. Porque eles sabem como é que é difícil para nós, né? Aí depois, se o Pedro quiser botar essa mensagem no grupo, examinemos a nós mesmos, é o título de Emmanuel. Pode deixar que eu coloco lá. Opinião Espírita. Um livro que chama Opinião Espírita. Muito bom. Muito bom ficar aqui com vocês. Muito obrigada. Continua com a gente, né? Para a gente fazer agora a irradiação. Tem muita gente precisando. Agora nós vamos doar um pouco do que a gente está acumulando.